queria-me apresentar. O meu nome é Joana Amaral Dias. Eu sou psicóloga clínica há 25 anos. Sou ativista política há mais do que 25 anos. Não vos vou dizer quantos para não vos chocar. E convosco esta manhã queria partilhar um pouco aquilo que tem sido a minha reflexão, a minha teoria, se vocês quiserem, aquilo que eu tenho pensado ao longo deste tempo sobre aquilo que nos tem acontecido. A todos nós, porque todos nós que aqui estamos, cada um à sua maneira, certamente de formas e modos diferentes, todos nós estivemos na resistência, na luta e em momentos muito difíceis. Foi ou não foi? Foi assim. Bom, para começar, eu queria vos dizer para vocês, para irmos já direto ao assunto, para vocês fazerem um pequeno favor. A minha apresentação chama-se a mesmerização da população e depois já vou explicar. Um pequeno favor que é, por favor, não pensem num gato preto. Qual foi a primeira coisa que vocês pensaram? Num gato preto. A linguagem, as palavras, a sugestão, a sedação, a hipnotização, a mesmerização são poderes gigantes. Eu sei que nós estamos na era da transição digital, mas a palavra conta. E de que maneira? Só para vos recordar uma história não assim tão longínqua, que muitos de vocês certamente conhecerão, mas só para refrescar aqui um bocadinho a memória antes de entrarmos mais a fundo neste tema, queria-vos lembrar a história de 1978. Em 1978 nasceu o primeiro bebé proveta, Louise Brown, chamava-se assim. A ciência já estava avançadota. E já existia o humor fantástico do Garfield, muito engraçado. Existiam, enfim, portanto, já nós como sociedade já estávamos bastante evoluídos, não foi assim há tanto tempo. Em 1978, naquilo que se chamava o Templo do Povo, Jim Jones, um famoso pregador, levou a que quase 1000 pessoas, no seu templo, chamava-se Jonestown, quase 1000 pessoas cometessem suicídio. Essas quase 1000 pessoas, entre elas, não estavam só pessoas psicóticas, esquizofrénicas, psicopatas, pessoas com problemas de neurose obsessiva-compulsiva, distúrbios de personalidade, transtornos de personalidade. Não, estavam pessoas, não estavam só pobres, nem só ricos. Havia pessoas de todo o tipo. 1000 pessoas. Bem mais do que aquelas que estão aqui hoje. 1000 pessoas, inclusive mães e pais com crianças, tomaram uma dose letal que tinha sido ensaiada. Eles sabiam o que estavam a fazer, não foram apanhados de subtão. Não foi a má fila, não foi o engodo, não foi o engano, não foi o equívoco. Foi ensaiado, foi repetido, foi premeditado e foi executado. Eu trabalho em forense, em crime, também sou criminóloga. Eu não imagino o que é chegar a um cenário, ter 1000 cadáveres, inclusivamente alguns de crianças, cujas mães e os pais, eu sei que vocês são sensíveis a este tema, à questão das crianças nesta gestão insana da Covid-19, muitos mães e pais arrastaram para a morte os seus filhos. E vocês perguntam como é que isso foi possível? Isso foi possível pelo poder da palavra, pelo transe hipnótico induzido pelo Jim Jones, pela maniatação, pela instrumentalização, pela manipulação daquelas 1000 pessoas e outras que ele já tinha arrastado, porque aquelas foram as que se mataram naquele dia fatídico, já à beira dos anos 80. Eu escolhi este título, a mesmerização da população, porque, como o Pio Abreu sabe, e provavelmente all the colleagues here are familiar with Mesmer, Mesmer foi o precursor da hipnose. Da hipnose, tal como nós sabemos hoje as técnicas da hipnose, mas foi o precursor. Sucede que o Mesmer, de alguma forma, sistematizou alguns métodos, mas ele também tinha uma parte de charlatão, podemos chamar assim, Pio, charlatão. E usava uma coisa que se chamava o magnetismo animal, não importa.
Mas a minha teoria, isso que eu queria partilhar hoje convosco, e desafio-vos depois, com certeza, a porem perguntas, se tiverem, ou agora, aqui hoje, ou depois, podem me contactar, quando quiserem, é que nós estamos para além da hipnose, tal e qual a conhecemos, hoje, e à pala desta gestão da Covid-19, e por isso estamos num nível que é, ao mesmo tempo, primário, avançado, altamente eficiente, mas também charlatão da hipnose. Queria-vos partilhar convosco, para vocês perceberem bem o que é o poder da hipnose, nomeadamente como é que ela evoluiu desde Mesmer até aos dias de hoje. Eu não sei se vocês sabem, por motivos vários, inclusivamente por razões de ordem religiosa, mas não só, também por razões... não sei se vou precisar aqui de ajuda com o vídeo, mas se calhar... Tá, já está. Tem som? Por razões... Tem áudio? Tem som, obrigado. Por razões também de ordem clínica e médica, há pessoas que não podem ser submetidas à anestesia geral e então têm que fazer intervenções cirúrgicas complexas, nomeadamente ao cérebro, intervenções ao cérebro, sobre hipnossedação. Eu queria-vos só convidar a verem um pouco um vídeo para as pessoas mais impressionáveis e que não estão habituados com procedimentos cirúrgicos, talvez seja um bocadinho impressivo, mas para poderem ver o que é então uma cirurgia ao cérebro contemporânea só com hipnose, só através da hipnose. Parce que les 3 points, quand ils bougent, ils font du bruit. Alors en ajustant la pensée, vous allez percevoir tout à l'heure, comme tout à l'heure, ce bruit de moteur d'un bateau qui est à côté. Bruit de moteur de bateau à côté qui fait vibrer votre canoë et que vous ajustez juste à la précision même qu'il faut pour avancer vers cette cabane qui a tendance à fuir quand vous avancez. Je vais compter de 10 jusqu'à 0. À 5, vous pourrez ouvrir les yeux. À 0, vous serez ici et maintenant et vous serez entièrement apte à utiliser vos connaissances pour répondre aux différents tests. 1, 0, vous êtes ici et maintenant. Vous retrouvez vos facultés antérieures et puis vous allez pouvoir travailler maintenant avec Virginie. Comment allez-vous? Ça va. Ben, je teste. Bon, c'est bon. Isto só para vos explicar, o professor Pio Abreu estava-me aqui a dizer que isto faz em Portugal. Eu não arranjei, eu sei, mas não arranjei vídeos destas cirurgias em Portugal. Só para vocês perceberem, aqueles que estão, eu sei que estão aqui alguns colegas meus de psicologia e de psiquiatria, mas as pessoas estão menos familiarizadas com esta área, perceberem que quando nós falamos do poder da hipnose, nós estamos todos mais ou menos hipnotizados, já lá vou, mas quando falamos do poder da hipnose, não estamos a falar de nada de mágico, não estamos a falar de nenhuma prática mística ou de uma coisa do além. A hipnose, como eu já vos expliquei, é uma técnica que vem sendo sistematizada há muitos anos, há séculos, e que, por várias razões, e pelo contributo de muitas pessoas da minha área, mais recentemente do Erickson, do psicólogo, Milton Erickson, mas de muitas pessoas da minha área, tem-se desenvolvido muitíssimo e é emprego em circunstâncias muito diferentes, nomeadamente para procedimentos cirúrgicos muito complexos, como uma cirurgia ao cérebro. Mas ela é emprego, portanto, vocês, neste momento, espero que não duvidem do poder da hipnose e que se lembrem para sempre do gato preto. Agora, não se esqueçam que estamos a falar da hipnose num determinado nível e está a ser usado para um determinado fim, mas toda a ciência pode ser usada para o bem ou para o mal. A ciência sem ética é apenas uma ferramenta, uma arma, certo? A ciência sem valores, se a ciência não estiver ao serviço das populações, se não estiver a ser usada a bem dos cidadãos, a ciência pode ser extremamente nefasta e perigosa. E aquilo que acontece, e aquilo que eu vos venho dizer aqui esta manhã, é que a psicologia em geral, e algumas técnicas em particular,
como as questões do transe, da indução hipnótica, etc., estão a ser empregos para o mal. E as ordens profissionais, em vez de se preocuparem em andar a perseguir, a acossar e a assediar os profissionais que continuam a servir os seus pacientes e a defender as populações, deviam se preocupar de sobremaneira com a utilização indevida e perversa, e digo com todas as letras, dessas mesmas técnicas. A hipnose. Obrigada. A hipnose clínica e experimental, como vocês tenham a ver, tem utilizações fantásticas, belíssimas. Há pessoas que não poderiam ser operadas ao cérebro ou outra parte qualquer do seu organismo se não existisse. A maior parte dos pacientes que são sujeitos à hipnose em vez de uma anestesia geral preferem continuar, se tiverem que, infelizmente, por alguma razão, ser de novo sujeitos a uma intervenção, preferem a hipnose. Porque, claro que a hipnose, vocês devem imaginar que isto envolve preparação, envolve uma ligação ao hipnoterapeuta, etc. Mas agora não vou discutir estes pormenores técnicos. De outro nível, a hipnose também é utilizada de outras maneiras e noutras situações, como a hipnose na publicidade. Por isso é que eu vos estava a dizer que todos nós, uns mais, outros menos, mas todas as pessoas são hipnotizáveis. Agora, não vou falar aqui dos mitos associados à hipnose, as pessoas que acham que são mais inteligentes não são hipnotizáveis, isso não é verdade, etc. Mas não importa. Mas todos nós, num grau ou noutro, estamos mais ou menos hipnotizados. O que é que a hipnose tem, que é tão importante para nós discutirmos aqui hoje a gestão da Covid-19? É que a hipnose, como eu vos digo assim, vocês não pensem num gato preto, e todos vocês pensaram no gato preto, a hipnose dirige-se diretamente, sem passar pela casa de partida e sem pedir licença, à parte inconsciente da mente. E a parte inconsciente da mente é tudo. É quase tudo. Se o nosso slide... Vou tentar voltar aqui atrás. Se este slide fosse a nossa mente e eu fizesse aqui um ponto branco aqui no centro, esse ponto branco seria a vossa consciência. Tudo o resto é o inconsciente. O cérebro humano é um fóssil vivo. É um fóssil vivo que tem várias camadas, desde a reptiliana até à parte dos mamíferos, depois dos primatas superiores e depois partes que são exclusivamente do Homo sapiens sapiens e que são muito mais recentes, muito mais imaturas, sofisticadas sim, de alguma maneira, mas menos experientes. E nós, normalmente, pensamos que estamos só na consciência, mas há toda uma parte do cérebro, toda uma parte da mente, se vocês quiserem, inconsciente, que está lá e que funciona. Há vários fenómenos que têm sido estudados a propósito desta questão da... Desculpem lá, isto aqui é um bocadinho lento. Queria-vos falar um bocadinho de um fenómeno que se chama a visão cega, que são pessoas que têm lesões numa parte do cérebro que comanda a visão, mas que conseguem ver. Portanto, elas são funcionalmente cegas, mas conseguem empregar outro tipo de visão. Chama-se blind sight. I'm sure my colleagues have heard about it. Blind sight. Em português chama-se visão cega. E as pessoas conseguem... Vamos lá ver se o vídeo funciona. Tem áudio? Ai, desculpem. Peço desculpa. Não tem áudio? Like a blindfold. It keeps people from taking in visual signals at all. But there's a surprising exception to that rule. In some rare cases, people can lose their vision but still respond to visual cues, except they do it subconsciously. In other words, they can see without knowing they're seeing. This condition is called blind sight. And not only does it shed light on how vision works, it also offers some clues to human consciousness. The first person to observe blind sight was a grad student in the late 1960s who was working with a rhesus monkey named Helen. Helen's primary visual area, known as V1, had been surgically removed so scientists could study that region's role in vision. Generally speaking, whether you're a human or a monkey, damage to V1 makes you blind. And as far as anyone could tell, Helen could basically only tell apart light from dark. But the grad student noticed that if he held up a piece of fruit, Helen would look at it and reach to grab it. She could also navigate through obstacles to eat crumbs off the floor. So at times, she seemed to act like any monkey with typical eyesight. But other times, like when she got upset, she'd still stumble around like she couldn't see.
So in some ways, she was clearly blind. Of course, Helen couldn't tell anyone what her experience was like, so no one knew for sure what was going on until a similar thing showed up in human patients. In one famous case, a patient known as DB had brain surgery that accidentally damaged one side of his vision center, so he could no longer see anything to the left of his nose. But a researcher noticed DB would reach for things outside his field of vision, as if he could actually see certain things in his blind spot. So a team of researchers came up with an unusual experiment. They would shine a circle of light into his blind spot, then ask DB to point at it. And he'd say he couldn't, because he was blind. But if they asked him to just guess, he was usually right. The researchers also projected lines on a screen and asked DB to guess whether they were horizontal or vertical. And even though he assured them he couldn't see anything, he guessed right more than 80% of the time, which is way better than random chance. And DB wasn't the only person with this apparent superpower. Another patient named TN had his visual centers damaged from 2 separate strokes that left him completely blind. But again, scientists suspected there was more to the story. On one occasion, they asked him to walk down a supposedly empty hallway, except it wasn't empty. The scientists had filled it with boxes, chairs, a file tray, and all sorts of obstacles. But TN perfectly dodged every single one. Except afterward, he had no idea that the hallway was anything but empty. So how on earth can people do this? Scientists have some ideas. First of all, in each of these patients, the same part of the brain was damaged. That V1 region that had been removed from Helen, the monkey. Scientists think this region is where signals from your eye turn into conscious sight. But V1 is just one part of a complex network that gives us our vision. See, when signals leave your retina and travel through the optic nerve, they don't go straight to V1. Their first stop is a part of the brain called the thalamus, which is sort of like a relay center. From there, most visual signals go on to V1, but 2 other paths lead signals to different parts of the brain, the amygdala and a region called HMT+. The amygdala is involved in emotional responses, like when you're scared, and it acts subconsciously. So, for example, you can react to something scary even before you've consciously understood what you're reacting to. Like if you open your apartment door and find a crowd of people inside, you might jump before realizing it's a surprise party. In other words, even if the signals going to V1 hit a dead end because it's damaged. Portanto, eu até trouxe o vídeo desse paciente inicial que foi estudado um dos pacientes iniciais que foi estudado em Harvard. Este só interessa por motivos históricos mesmo, porque aquilo que tem sido confirmado pela pesquisa, pela neurociência, pela neuropsicologia, embora fosse uma teoria sistematizada no século XX por Freud, é que, de facto, efetivamente, a maior parte dos nossos recursos são inconscientes. Quem domina o inconsciente da mente humana, domina o humano. E por isso é que, hoje em dia, sem dúvida alguma, a psicologia tomou um lugar muito especial, ou as ciências do comportamento, se vocês quiseram, tomou um lugar muito especial na economia, tomou um lugar muito especial na indústria bélica, tomou um lugar muito especial nas salas de cirurgia, etc. Deixem-me agora só deter-me então neste momento, que vocês estão a pensar, pronto, isto é tudo muito giro, mas como é que isto se relaciona com a Covid? Vamos voltar a março de 2020, muito rapidamente, fazer aqui um processo de reverse engineering e vamos ver como é que começou esta pandemia e que botões é que de facto foram acionados. O primeiro passo, que continua presente, mas o primeiro e o mais importante passo, o passo definitivo para, antes de começar a indução hipnótica, foi a indução massiva do medo da morte. A morte, o sexo, o amor, vocês podem chamar o que quiserem, eros e tanatos, são os grandes organizadores da mente psíquica. A morte, aliás, a nossa ideia de finitude e que a nossa esperança média de vida, algumas pessoas podem ter fantasias, como morrer aos 30 ou aos 40, nunca sabemos, como no conto do Somerset Maugham, quando é que a morte marcou o encontro connosco, e esse mistério sobre a morte também é muito importante, talvez eu me lembre de voltar cá ainda a propósito da Covid, mas certo é que a esperança ou a expectativa de vida é um organizador mental. Se nós achássemos que viveríamos para sempre, se calhar, nem vos vou perguntar o que é que vos estava a passar pela cabeça, mas se calhar muitos de nós fariam coisas diferentes daquilo que estão a fazer hoje. Portanto, a morte, a ideia de finitude, é um organizador psíquico, embora nunca ninguém tenha voltado lá para contar como é que foi. Mas, para além disso, é um medo terrível, porque é justamente um medo difuso.
porque nós não sabemos como é que vamos morrer, em que circunstâncias, em que condições, como, quando, etc. Bom, nós sabemos todos como é que esta indução massiva do medo da morte foi feito. Foi feito por imagens, foi feito pela já uma pré-sedação hipnótica, que é a repetição exaustiva até o interlocutor ficar exaurido exatamente das mesmas mensagens, no mesmo tom, as mesmas contagens, seguindo um guião pré-definido. Não se lembram que eram todos iguais, todos os canais, todos os jornais, etc. Portanto, claramente, naquilo que nós, que trabalhamos nesta área, reconhecemos como uma pré-indução hipnótica, uma preparação para este estado, semelhante, por exemplo, ao que se pode fazer com um paciente que, por alguma razão médica, precisa de uma cirurgia ao cérebro, mas que não possa ser submetido a uma anestesia geral. Além disso, a morte vai fazer a estimulação, o medo da morte, faz a estimulação de uma das partes, que aliás, aquela minha colega há bocado referia no vídeo, a propósito do blind sight, da visão cega, de uma das partes mais importantes do nosso cérebro, que é a amígdala, nós temos uma de cada lado, e que é uma parte muito primitiva, que é um grande regulador de emoções. O medo é a mais poderosa emoção humana. É a mais poderosa. A psicologia tem-o sistematizado há muitos anos, mas escritores geniais como o Lovecraft também já o tinham dito, e, portanto, basta ser um ser humano e observarmos a nós próprios para saber que essa é a emoção que comanda a vida, o medo da morte. Eros e Thanatos. E, portanto, ao ativar a amígdala em doses absolutamente cavalares, o que nós fazemos é ativar as tais reações habituais, que todos estão mais ou menos familiarizados com isto, que é a fuga, para a maior parte das pessoas, perante o medo gigante, fogem. Outras fazem-se mortas ou ficam congeladas e outras contra-atacam. Uma parcela muito mais pequena, uma percentagem muito mais ínfima de pessoas é capaz de reagir ao medo. Ou seja, se virem e está hardwired, portanto ligado à tal parte primitiva do cérebro, eu costumo lhe chamar o cérebro, temos que passar do cérebro do australopiteco ao cérebro do astronauta, portanto estamos a falar do cérebro do australopiteco, cérebro primitivo, que responde, normalmente, com doses cavalares de medo, à fuga, ou então ficarem congelados e ficarem com medo. E como eu vos digo, uma percentagem muito pequenina, então vai atacar e vai contra-atacar. Reparem, essa percentagem muito pequenina ficou logo identificada. Nós, muitos de nós aqui hoje, ficámos logo identificados como somos aquela parcela lá embaixo, minúscula, de contra-ataque, de ataque, contra-ataque, que vai reagir de uma forma diferente à ameaça brutal. Por isso, a maior parte, a maioria, como era expectável, a psicologia tem isto também sistematizado há muitos anos, eles não descobriram a pólvora, não inventaram a roda, nem o fogo, a maioria da população teve a resposta mais comum, que foi esconder-se, fechar-se na gruta, reunir os seus na caverna, confinar. Por isso os governos, e aliás tinha essa conversa no outro dia com o Nuno Machado, onde é que está o Nuno? Não sei se está cá o Nuno ou não, do Blind Spot, que o Nuno dizia que o Costa nem queria sequer confinar, que foi a reboque da população. Não foi a reboque da população. Antes, é verdade que ele só começou os confinamentos, etc., já estavam as pessoas já se tinham autoconfinado, é verdade. Mas onde começou a difusão do medo e onde começou esta estratégia foi esta questão de lançar o pânico na comunicação social. Portanto, os governos, de facto, não tinham que fazer praticamente nada. Ele já estava lá. Era só dizer, sim, para a gruta, passem. A maior parte da população estava aterrorizada. Viam lá as 7 pragas do Egito, os cavaleiros do Armagedão e a extinção da humanidade. Portanto, até foi bom, saíram bastante untados e ufanos, os governos assim, que fizeram um favor à população. Obrigada. Portanto, este grupo, automaticamente, aterrorizado, congelado, criopreservado de medo, já estava absolutamente dependente. Estão a ver aquele cãozinho que está fechadinho lá num cantinho, cheio de medo, está absolutamente dependente, ok? Completamente. Uma pequena percentagem, então, como eu vos disse, ficou submissa e congelada. Este grupo também ficou dependente, obviamente. E tal como costuma acontecer, apenas uma pequena parcela da população desafiou, fomos nós. Esta fina parcela
esta fina parcela da população não é que não seja hipnotizável. Como eu disse, nós também somos hipnotizáveis. Felizmente, até um certo ponto. Mas não temos apenas esses recursos, só temos outros recursos, melhor dizendo, que nos permitem contrapor a isso, nomeadamente o pensamento crítico, etc. Mas deixarei isso para outra ocasião. Portanto, os que fugiram e descongelaram estavam completamente receptivos à ordem. Imaginem o que é um bando de macaquinhos rezos, fechados dentro de uma gruta, convencidos que lá fora está uma série de leões, e entretanto aparece-lhe um hipopótamo, um jacaré, o que vocês quiserem, e diga, eu tenho a solução. Esse é o governo. Os macaquinhos acreditam. Porque isso também é uma das técnicas básicas de todas as burlas. Eu vim aqui para vos ajudar. É ou não é? Eu estou aqui para vos resolver o problema. É velha, é muito velha, mas funciona. É como o 9,99. Dá resultados, dá frutos. Ora bem, portanto, todas essas técnicas foram entregues contra a maioria da população, mas não contra os chalupas. Os chalupas, os negacionistas, os terraplanistas, os conspiracionistas, esses já estavam identificados, já estavam encapsulados. Esses nós tínhamos que lidar, na opinião do governo, de outra maneira que não seguir as mesmas regras, os mesmos métodos. E então qual é que foi o melhor método para nos usar e que muitas pessoas caíram de alguma forma nesse engodo? Foi instrumentalizar-nos para nós sermos os maus da fita. Foi usar-nos a bem dessa narrativa para nós sermos os bodes expiatórios, para nós sermos o alvo do ódio, para nós sermos o alvo a bater o inimigo público número 1. Infelizmente, muitos de nós caímos nesse engodo também e acabámos por resvalar nessa narrativa. Já toda a gente sabe, eu não vos vou amassar, a psicologia também já estudou isto, já sistematizou isto ad nauseam. As pessoas respeitam a autoridade, cedem à pressão de grupo, são capazes de dizer que o segmento A é o maior de todos, sentirem que ficam de fora do grupo. São capazes das coisas mais hediondas perante a autoridade. Só que desde então, estas experiências seminais da psicologia experimental são muito fáceis de estudar. Eu penso que a maior parte está familiarizado, mas a Marta está-me a fazer sinal que eu só tenho 5 minutos, vou ter que falar assim como se fosse as letras pequeninas de um banco. Desde então, a psicologia desenvolveu-se muito, sobretudo, como eu vos disse há pouco, à conta da indústria militar. Porque a psicologia tem estado ao serviço de coisas, se calhar, como muitas ciências, infelizmente, de coisas, se calhar, menos positivas, nomeadamente na recrutação e seleção do super-soldado. E no super-soldado nós precisamos, nomeadamente, de pessoas que não tenham medo. Por isso, como vos disse, não ser hipnotizável, se calhar, não é assim tão positivo. E, nomeadamente com Erikson, e não só, nós desenvolvemos técnicas mais sofisticadas de hipnose que nos permitam chegar àqueles resultados que eu há bocado vos mostrei na cirurgia e outros. Coisas básicas, só para vos dar 2 ou 3 exemplos concretos, depois vocês também podem estudar sozinhos. Por exemplo, as sugestões negativas, que eu usei há bocado, o não pensem num gato preto, é uma super básica, porque o cérebro vai processar primeiro a informação consciente, mas a outra chega lá primeiro. O chamado Yes Set, eu digo 3 coisas a vocês que sejam verdadeiras, tipo, nós estamos aqui em Fátima, vocês sim. Nós estamos aqui em outubro, sim. A vossa palestrante chama-se Joana, sim. E eu quero-vos vender um aspirador. Vocês são muito mais receptivos, depois de eu ter usado 3 coisas que vocês concordam e que vocês alinharam comigo porque é um facto e que vocês estão disponíveis para validar, vocês estão muito mais disponíveis para que o 4º elemento não seja assim, se calhar, tão transparente quanto isso. Ou técnicas como as perguntas embutidas, se eu disser, vocês se calhar já leram sobre isto, ou eu estou a pensar, estou-me a perguntar a mim mesma se vocês já leram sobre hipnose conversacional em algum lado. Eu não vos estou a perguntar nada, mas vocês acham que eu estou a perguntar. E, por exemplo, esta foi muito usada, foi estafada, aliás, durante a Covid, que é o uso da palavra porque. A palavra porque ativa uma série de circuitos neuronais de resposta positiva que as pessoas associam a credibilidade, boa reputação, confiabilidade, segurança, por aí fora. Claro que vocês já sabem que tudo isto... Eu vou já terminar, Marta, 2 minutos. Só queria deixar aqui umas dicas para o futuro, que eu não pus nos slides.
isto conduziu-nos, eu não tenho mais tempo, conduziu-nos à mesmerização da população. Queria-vos dizer, na passagem do cérebro australopiteco para o cérebro astronauta, eu penso que algumas coisas são importantes. Em primeiro lugar, para derrubarmos a hipnose coletiva ou mesmerização da população a que estamos sujeitos, é necessário não empregar a linguagem de quem está a mesmerizar. Não empregar a linguagem do hipnotizador. Não usar a palavra pandemia. Não usar a palavra vacina. Não usar a palavra paciente assintomático. Desculpem, mas eu sou assintomática, não sou uma paciente. Etc. Isto é muito importante. Porque a linguagem, não se esqueçam, o poder da palavra. A partir do momento em que vocês usam a linguagem do vosso adversário, e eu tenho muita experiência de debates e de adversários, aliás, eu estou até um bocadinho nervosa porque eu nunca tive uma plateia tão simpática. A partir do momento em que vocês usam a linguagem do adversário, vocês deram território ao adversário, entregaram armas ao adversário, deram conquista ao adversário. A segunda coisa que eu vos queria dizer, depois aqui já tem uma cábula para não me esquecer. Em primeiro lugar, não usam a linguagem do adversário e não empregam as armas do adversário. Não vão terçar as armas do adversário e a primeira é o ódio. Não utilizemos o ódio. Porque nós fomos acantonados nesse lugar do bode expiatório e muitos de nós ficámos irritados, eu percebo, chateados, eu compreendo, frustrados, eu também percebo com isso, mas logo fomos, como é que estes gajos são burros, não veem a verdade, não percebem, são idiotas, carneiros, manada. Eu sei, eu também já o fiz, mas está errado. Essas pessoas, isto leva-nos ao terceiro ponto, as pessoas que estão hipnotizadas e que estão dentro da gruta, cheias de medo, algumas ainda andam de máscara na rua, essas pessoas precisam da nossa tolerância, da nossa boa vontade, e se nós achamos que sabemos mais do que eles, temos que ajudar. Não se esqueçam que as pessoas do lado da narrativa desta gestão insana da Covid sempre se julgaram moralmente superiores. Verdade ou mentira? Queremos ser iguais? Não. Não vamos terçar. Essa soberba não usamos. O ódio também não empregamos. A altivez deixamos de lado. Ok? E, portanto, essas pessoas têm que ser chamadas para o nosso lado. Temos que conversar com elas, temos que as ouvir, temos que perceber os medos delas, desculpem, mas eu sou psicóloga, e não pô-las de lado na borda do prato, ok? Não se esqueçam que essas pessoas, mesmo algumas que agora estão hesitantes, titubeantes, elas estão em trauma. Porque elas estavam dentro da gruta, sentiam-se protegidas, não é? E agora começaram a perceber que, se calhar, foram completamente enganadas, esbulhadas. E vocês acham que isso é fácil no trauma? Acham que é fácil as pessoas perceberem que prejudicaram os seus filhos, os seus empregos, as suas vidas, as suas relações, a sua existência, o seu tempo, que sacrificaram isso em nome todo para vender injeções baratas? Acham que isso é fácil de admitir? Essas pessoas estão em trauma. E estão em trauma não só porque isso leva a uma segunda coisa, a partir do momento em que admitirem que forem brutalmente enganadas, vão ter que também admitir que há uma distopia em curso e em marcha. E isso é muito difícil de enfrentar. E isso é muito complicado. E se nós estivermos a odiar, se nós estivermos a pôr na borda do prato, menos ajuda têm e menos capacidade vão ter, com certeza. Só queria terminar dizendo que, com todo o amor e gratidão que tenho à Marta, como eu disse inicialmente, e a todas as pessoas que estão aqui no Congresso, nós, o quinto e último ponto é, nós não podemos continuar a pregar aos convertidos. Não podemos. Este espaço é muito importante para nós estarmos aqui reunidos, juntos, conhecermos, vermos cara a cara, etc., fazer networking, tudo isso, mas nós temos que ir além. Temos que sair daqui e perceber que temos que ir além sem ódio, e sempre com elevação, pensamento crítico, luta e dúvida, liberdade sempre. Obrigada.